Pronto, a gente vai fazer uma experiência aqui, porque você não pode falar de temperatura térmica sem falar do carinha aqui, que é os termômetros, são os termômetros. Então, a gente tem exemplos aqui de experiências que provam todo o conceito do termômetro, da expansão das moléculas, da junção das moléculas com frio, que elas não se juntam necessariamente no ar, elas apenas se aproximam. Então, a gente vai mostrar aqui e vai provar que esse conceito é verdadeiro através de um experimento. Bom, para esse experimento a gente precisou de uma lâmpada. Aí a gente tirou a parte de cima da lâmpada, aquela rosquinha que coloca, por exemplo, essa daqui. Um soquete. Pronto. Precisou de fita e de um suporte de madeira. Precisou de uma mangueira e de cola durepox para colar a lâmpada na mangueira, e a fita foi para colar a mangueira no suporte. Aqui a gente colocou suco de uva, bem concentrado. Aí a gente vai provar agora que, como o calor ocupa mais espaço, não vai sobrar espaço para o líquido e ele vai subir para cá. Por exemplo, se eu esquentar minha mão, vou pegar aqui, o líquido vai subir. Não sei se vocês estão vendo. Nossa. Bem, como eu disse, e a Águida também disse, se complementou as duas partes, e a gente vai colocar em execução agora a experiência. Então, vocês podem ver um exemplo simples aqui, que é o menor exemplo que tem, o exemplo mais simples, que é você apenas atritar as duas mãos e colocar aqui para que o calor das nossas mãos se iguale à temperatura que está aqui dentro da lâmpada, e que essa temperatura vai ocupar mais espaço, e o líquido que está aqui. Por que a gente usou líquido, um suco de uva? Para que ficasse mais visível para vocês e para que vocês compreendessem melhor como é que acontece o processo. Aí o que vai acontecer? Ele vai esquentar aqui, o suco não vai ter espaço. O que o suco vai fazer? Ele vai subir para esvaziar um espaço para o ar entrar, porque aqui o ar é predominante. E como vocês podem ver, o suco ele pode sair por essa superfície de ar aqui que tem na ponta da mangueira. O ar aqui está completamente preso, vedado pelo suco. Então, um exemplo mais congruente, mais forte, assim, para vocês observarem melhor. Quando eu pego uma água aquecida aqui, ela estava sendo aquecida a aproximadamente 100 graus Celsius, que ela já estava entrando no seu estado de ebulição. Mas aqui, como já passou um tempinho, ela está aqui está saindo pequenas bolhas, porque o ar está querendo sair, o ar está se expandindo e está querendo sair através dessas bolhas. Podemos ver que se eu colocar mais perto, quanto mais perto, mais o ar sai ali pelas bolhas. Se você colocar água gelada, ou alguma coisa gelada, a água vai voltar. Quanto mais perto, mais rápido. O que aconteceu aqui? Bem, todos sabemos que o frio ele é essencial para a aproximação das moléculas. O que acontece? A agitação das moléculas será menor e as moléculas automaticamente elas aproximarão, consequentemente ocupando menos espaço. Aí o líquido, que não é bobo nem nada, ele vai ocupar esse espaço que o ar deixou. Bem, a gente provou aqui num simples. Vocês podem ver que é muito simples realmente o experimento. É apenas com materiais que a gente pode conseguir em casa. E é muito fácil mesmo de fazer. Será que esse não é o tipo de experimento que você fala, não pratiquem isso em casa. Isso daqui tem que ser praticado em casa. Então, a gente também trouxe um outro exemplo, mais simples ainda, que até uma criança pode fazer. Que esse exemplo aqui, e não deixa de ser interessante, aliás. Nele, a gente usou uma garrafinha PET. Aí, a gente furou a tampinha da garrafa.
para dar passagem para o cano. Aí a gente colocou um pouco de Durepox aqui, que foi para o ar não passar pela tampinha. A gente usou também canudo, álcool e colocamos pó de suco de uva aqui. Fecha, bem fechado. Ó, não sei se dá pra vocês verem, mas a água tá mais ou menos aqui. Se explicar a temperatura. Se, por exemplo, a gente colocar ele numa água quente, a água vai subir. É como se é um termômetro. Quando o termômetro está marcando a sua temperatura alta, ele vai subindo. O mesmo acontece com a água aqui. Se a gente colocar ele em água gelada, ele vai descer. Bem, então, a gente utilizou o álcool, porque o álcool e não a água? Porque esse tipo de experimento, ele terá mais desenvolvimento com o álcool. O álcool vai subir mais rápido, vai descer mais rápido. Então é um exemplo que ele tem que ter um pouco de sensibilidade. Porque a água, para a gente mostrar, ficar mais facilitar mais para vocês aqui, a água não pode subir lentamente, porque senão até fica um negócio cansativo. Aí já o álcool ele sobe mais rápido, desce mais rápido. E com esses dois conceitos aqui, dá para perceber nitidamente como é o conceito, como se forma um termômetro normal. Esses termômetros que a gente utiliza para febre, para qualquer outro tipo que tenha que medir o grau de agitação. Aí, por exemplo, o termômetro, ele faz o quê? Você coloca ele está numa temperatura ambiente. Você chacoalha, primeiro ele está numa temperatura ambiente. Você coloca ele, por exemplo, debaixo do braço. Ele vai tentar se igualar àquela temperatura ali. Ele vai medir o grau de agitação daquelas moléculas e vai tentar se igualar à temperatura que você contém. Usando as principais escalas termométricas, como o Celsius e o Fahrenheit, às vezes você tá em outro país ou até em outro lugar que a escala não vai ser a mesma que a sua, a de costume. Então você faz o que para medir essa temperatura e converter na que você já é comum? Por exemplo, você sabe qual é a temperatura, mas outras pessoas podem não saber. Aí você vai fazer como para igualar essa temperatura, por exemplo, de Fahrenheit para Celsius, que é comum daqui da nossa região. Então, a gente utiliza a forma de Celsius, que é TC sobre 5. Aí, como a temperatura de Celsius, a temperatura de Fahrenheit vai ter que ser igual a de Celsius, a gente vai utilizar TC sobre 5, que é a equação de Celsius, igual a TF menos 32 sobre 9. Se for para transformar de Celsius para Kelvin, é muito simples, é só igualar a temperatura. Por exemplo, você tem a temperatura em Kelvin, TK sobre 5 igual a de Celsius, que é TC sobre 5. Cancela os dois denominadores e a temperatura vai ser igual. E para transformar de Kelvin para Fahrenheit, por exemplo, faz as duas fórmulas. TK menos 273 sobre 5 igual a TF sobre menos 32 sobre 9. Aí é só você substituir o número na fórmula e vai dar um resultado. Então esse foi o nosso trabalho de física, direto aqui da escola Deputado Antônio Leite Tavares. E é só isso. Segundo, e atuo com a turma integrante do segundo ano A. E aqui tem mais alguns alunos que são do segundo A. E na próxima semana estaremos postando mais experiências agora sobre calorimetria. Por favor, inscreva-se no canal.